Hoje a nossa conversa, pessoal, continuando o sistema nervoso central, é sobre ácidos graxos de cadeia curta. É um termo muito relativo, mas geralmente, quando a gente usa esse termo, nós usamos para denominar o ácido acético, o propiônico e o butírico, né? Vocês lembram da famosa química, né? Então, ácido acético 2 ácido de carbono, propiônico 3, butírico 4, se não me engano, né? E o fato é que você faz esses ácidos a partir das fibras, as fibras não digeríveis, né? Que eles chamam de fibras solúveis, mas hoje convencionou-se falar de fibras não digeríveis. E você faz os seus ácidos, principalmente, olha aqui, o acetato, né? Outro dado interessante do acetato é que você consome ele no vinagre. Saiu um artigo, inclusive, legal sobre vinagre, efeito terapêutico do vinagre. Propionato e butirato. O butirato é o que tem mais estudos, né? Por quê? Eles estimulam a função mitocondrial, eles têm receptores na membrana da célula, né? E eles também têm efeito anti-inflamatório. Isso, um dia talvez a gente comercialize uma mistura de acetato de alguma coisa, propionato de alguma coisa, com butirato de alguma coisa, e comece a usar como tratamento. Há muitos anos atrás eu sugeri para uma indústria farmacêutica fazer o butirato, né, revestido para liberação colônica, para usar em colite ulcerativa, né? Já existem trabalhos mostrando isso. Os três têm uma atividade anti-inflamatória, induzem a biogênese mitocondrial, tem um efeito sistema nervoso central, como é esperado, porque é o tema de hoje. Aqui você tem o acético, o propiônico e o butírico, né, que são os principais ácidos graxos produzidos pela fermentação bacteriana, ou ácidos gordos, como falam os portugueses, mas são os ácidos de cadeia curta, como nós chamamos, né? Então é o que acontece. Você consome uma fibra dietética, uma fibra fermentável, né, uma fibra não digerível, e aí sua microbiota vai lá, fermenta essa fibra, né, e libera os ácidos de cadeia curta, e o organismo absorve esse ácido de cadeia curta. Mas primeiro esse ácido de cadeia curta acidifica o seu intestino, o que é bom, gerando um ambiente seletivo de bactérias, mas também você faz o que nós chamamos de melhora de absorção de vitamina, minerais principalmente, né? Zinco, ferro, né? Cálcio, magnésio. Todos os minerais são melhor absorvidos em pH ácido, porque eles nesse tipo de pH eles estão ionizados, né? E aí o hospedeiro adapta e você tem a função mitocondrial e o seu sistema nervoso central. E aqui você tem as bactérias, né, produzindo seus ácidos. Qual é que elas produzem mais? Não vou dizer que produz só essa, né? Aqui você tem o acetato, a Escherichia, o Bifidobacterium, a Listeps, Lactobacillus, Blautia, né? Ruminc, Clostridium, Roseburia, o propionato bacteroides, vários Prevotella, né? Roseburia. E aqui você tem a lista toda que eu não vou falar, né? Propionato, ainda você tem aqui alguma Akkermansia mucinifila, né? Que o pessoal está valorizando muito a Akkermansia hoje em dia, né? E o butirato, Fecalibacterium praunici, né, Roseburia. Aqui você tem o gênero Roseburia, aqui embaixo mais alguns, né? Você pode notar que existe um monte de bactérias que geram o butirato, ou ácido butírico, na verdade, no seu intestino, né? E é uma linha imensa, então butirato, você pode ver que eles estudam muito. Aqui você vê vários produtos, inclusive alguns anaeróbios, né? E olha só que a lista não termina, né? Várias bactérias produzem o butirato e esses ácidos, né, eles são o que nós chamamos de pós-bióticos. Então você consome fibras fermentáveis e se você tiver as bactérias específicas, né, você vai fazer o que nós chamamos de fermentação e vai produzir esses ácidos. Evidentemente que você também pode usar esses pró-ácidos, né? Por exemplo, hoje nós sabemos que o butirato de sódio é um produto altamente promissor. Eu usaria o butirato de outra coisa, talvez de magnésio, talvez de cálcio. Mas se usa o butirato de sódio, o butirato de sódio é um produto altamente promissor. O butirato também ele faz uma reprogramação epigenética das células, né? Inibindo as estonas desacetilases, o que faz uma hiperacetilação de estonas, o que traz um benefício metabólico no paciente, né? Então eles são probióticos, né? Pós-bióticos na verdade. E é lógico, você ingere, produz esses bichinhos aqui, são os ácidos de cadeia curta, eles vão ser absorvidos, né? Vão passar pelo seu enterócito, vão cair na sua circulação sanguínea e eles vão ter receptores, né, na sua membrana.
Eles vão ser importados pelos MCTs, né, que são os transportadores de monocarboxilato. Eles vão atuar em receptores acoplados à proteína G, né? E olha aqui que eles vão inibir as estonas desacetilases. É um efeito interessante porque ele vai provocar, via inibição das estonas desacetilases, principalmente o butirato, né? Uma hiperacetilação de estonas, o que faz uma reprogramação epigenética. Olha só, o seu intestino reprogramando o seu metabolismo do ponto de vista epigenético. Mas não se assuste, porque o consumo elevado de carboidratos, particularmente que gerem glicose, vão aumentar a metilação de estonas. Então o ambiente controla o nosso DNA, né? Não especificamente a sequência de base, mas como você lê essa sequência de base. E aqui você tem as suas fontes de fibras, as suas bacteriazinhas, a Akkermansia mucinifila, Bifidobacterium e Lactobacillus, o gênero, né? Então seria Bifidobacteria e Lactobacilli, produzindo seus ácidos de cadeia curta. Os ácidos de cadeia curta vão ser absorvidos, vão ativar o sistema, né? Vão inibir fator nuclear de transição kappa-B, tendo efeito anti-inflamatório, e vão inibir, por exemplo, o nosso proteína quinase ativada por mitógenos, vão gerar a inibição da estona desacetilase e vão gerar um aumento da neurotransmissão serotoninética, dopaminética e GABAérgica. Esse dado não está totalmente esclarecido, porque essas bactérias que elas podem produzir esses neurotransmissores no seu intestino. Neurotransmissor é algo legal, né? O GABA, por exemplo. Quando você administra o GABA para o seu paciente, o GABA começa a funcionar mesmo antes de cair nessa circulação sistêmica. Por quê? Receptores, né, do seu nervo vago, eles sentem o GABA ali produzido ou ingerido por você, aí você pode enganar, né? E vão mandar mensagem lá pro seu cérebro, do tipo assim, fica calmo, fica numa boa, tá tudo numa nice, né? Então o GABA tem esse efeito antes de ser absorvido, e depois que ele é absorvido, ele vai pro seu cérebro, e lá no seu cérebro ele vai atuar no receptor do ácido gama-aminobutírico, vai entrar cloreto, vai ser uma inibição da neurotransmissão. E esse efeito, né, desses ácidos de cadeia curta vão aumentar a função barreira e vão ter efeito anti-inflamatório, né, fazendo uma regulação da inflamação, melhorando a função do eixo intestino-cérebro e trazendo um benefício geral à saúde. Eu sempre falo que os nossos probióticos, os pós-bióticos gerados pelos probióticos, eles são, na verdade, um sustentáculo metabólico para que você reaja melhor às doenças, né? Não são, tirando a colite ulcerativa e a Crohn, que eu acredito que o butirato de sódio pode trazer um benefício muito bom, o restante, eles vão só ser um sustentáculo metabólico. É lógico, você pode usar para aumentar a acetilação de estonas, isso pode fazer uma reprogramação epigenética, pode ser usado em câncer, na verdade esse é um dos efeitos de câncer, né? Outro dado interessante e é surpreendente, porque essa informação ainda não caiu no mercado, né? O dia que cair, o pessoal vai ficar estressado. Por quê? Estudos mostram que a célula intestinal, quando submetido ao butirato, né, você tem um aumento das células senescentes, mas uma diminuição do crescimento de células cancerígenas, né? É como se o butirato perguntasse assim, você quer ficar velhinha ou você quer ficar jovem replicando eternamente? Aí a célula assim, em saúde do hospedeiro, eu prefiro ficar uma veinha. E aí você tem um aumento de células senescentes em presença em culturas tratadas com butirato. Isso ainda vai cair no mercado. Assim como hoje foi interessante que saiu um artigo muito legal da vitamina B3, né? Vitamina B3 estimulando o crescimento de células cancerígenas. Ora, seria óbvio isso, né? Não entende quem não entende bioquímica, que não é o caso de vocês, né? Então aqui você tem os componentes da dieta, e aí você pode escolher os que são melhores, na minha opinião, são o amido resistente, né? Que você inclusive é aquela banana que o pessoal consome, né? Que elas aquecem a banana. Mas você tem inulina, frutoliosacarídeo, pectina, arabinoaxilam, está escrito errado aqui, né? Polifenóis que modulam a microbiota, aumentando a síntese de ácidos graxos, né? Atividade física, endurance, a intervalada de alta intensidade também aumenta a síntese desses ácidos de cadeia curta. E eles fazem o que, né? Faz uma fermentação, tem um efeito antioxidante, tem uma modulação epigenética, né? E traz aquele fortalecimento da sua barreira, melhora a sensibilidade à insulina e também tem efeito anti-inflamatório. Ou seja, eu diria que seria quase um medicamento se você usar na dose correta, né? Então você fermenta, produz o produto. Na verdade, a gente não tem noção de quanto a gente produz, né?
pessoal às vezes mede nas fezes, às vezes mede na circulação sanguínea, mas o acetato, por exemplo. Você nunca sabe se esse acetato vem do seu intestino, se ele vem do seu metabolismo, porque o seu metabolismo produz acetato também, né? Quando você bebe o alquinho, se você metabolizar direitinho, você vai fazer ácido acético no final, né? E esse ácido acético você vai fazer acetilcoenzimar, você vai usar no ciclo do ácido tricarboxílico, gerar NADH, FDH2 e, consequentemente, depois o trifosfato de adenosina. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles poderão excitar diretamente no nervo vago, né, gerando o estímulo do NGF, fator de crescimento do nervo, né. Eles podem gerar o aumento do GLP-1 e PYY, gerando saciedade. Eles podem estimular o TFAN, gerando a biogênese mitocondrial. Eles podem fazer o que a gente chama de estimular a lipogênese de novo, a estimulação intetada do ácido graxo. Eles vão diminuir a síntese de triglicerídeos, isso é meio que contraditório. Eles vão estimular esse caminho da SRBP1C, mas essa lipogênese de novo vai acontecer no seu tecido adiposo, não no seu fígado. E no seu fígado você vai inibir, né, o caminho da carnitina por mitoiltransferase, vai inibir a síntese de triglicerídeos, diminuindo a esteatose hepática, por isso que a microbiota diminui o que a gente chama de síntese hepática de gordura. E eles também vão ter um efeito, né, na oxidação dos ácidos graxos, né, e também vão ter efeito no amarronzamento do tecido adiposo branco. A gente já fala de efeito Brown, né, que é pegar e gerar mais mitocôndria no tecido adiposo branco, fazendo com que ele vire o tecido adiposo bege. E aí você vai ter, isso que não é verdade, tá? Ele não faz o tecido adiposo branco virar marrom, ele faz ficar bege. E aí você vai ter mais mitocôndrias, e mais mitocôndrias, mais metabolismo oxidativo, aonde mesmo? Lá onde você guarda a sua gordurinha. Então aqui, né, as suas bactérias, né, olha só, e tem um sem número de bactérias, vão produzir esses ácidos de cadeia curta e eles vão sinalizar via nervo vago para o seu cérebro. Lá no seu cérebro eles vão reduzir a atividade da micróglia, diminuindo a inflamação, regulando a maturação e diferenciação da micróglia, né? E no astrócito vai gerar neurogênese e aumentar o BDNF, o fator neutrófilo derivado do cérebro. Ele vai fazer isso de duas formas, via nervo vago, né, e via circulação sanguínea. Os ácidos de cadeia curta, então, vão ter esse efeito após gerado na luz do seu intestino. E são produtos que são muito bem absorvidos, né? Ele vai estimular as células de Globet a produzir a mucina, né? Aumentando a produção de mucina, aumenta a proteção também. E vão estimular a tight junctions, junções apertadas, diminuindo a permeabilidade intestinal. Então vão ter vários efeitos, né? Imagina você um dia prescrevendo ou utilizando ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico, né? E aí você consegue esse efeito aqui, né, de proteção. Então esses ácidos de cadeia curta, eles vão ter vários efeitos. Um dos efeitos, efeito anti-inflamatório, melhora a função mitocondrial, melhora o metabolismo da glicose, diminui o estresse oxidativo, né? Como dado inicial, você vai ter o efeito de inibição da neurodejação. Então ele vai inibir a neurodejação, vai inibir o influxo de cálcio no receptor de glutamato tipo N-metildeaspartato, que é responsável pela excitotoxicidade, né, neuronal, vai trabalhar na diminuição do estresse oxidativo mitocondrial, protegendo as mitocôndrias, né? E de certa forma ele vai fazer uma neuroproteção no seu sistema nervoso central. Olha só o que as suas amiguinhas bactérias fazem com você, né? Basicamente, então, é o eixo intestino, né, cérebro e esses ácidos de cadeia curta, pela modulação, pelo efeito na microbiota, né, pelo efeito anti-inflamatório, pelo efeito na mitocôndria, vão ser aplicáveis, por exemplo, em esclerose lateral amiotrófica. Não vai curar a ela, né, mas vai diminuir a velocidade de progressão da ela. Lembrando que a esclerose lateral amiotrófica é uma proteinopatia, deposição de proteína só de um mutante, né, mas tem a TP43, se não me engano, que deposita, é uma proteinopatia. Se você diminuir o processo inflamatório e o estresse oxidativo, você tive progressão da esclerose lateral amiotrófica. O problema da esclerose lateral amiotrófica, eu às vezes me deparo com pacientes, né, eu até cheguei a tratar alguns, e eu parei de tratar porque a maioria já vem desenganado pelo neurologista, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que enquanto a vida é esperança, e eu vou lembrar vocês de um estudo que eu já citei para vocês, que é o uso da nicotinamida mononucleotídeo aumentando
a inervação do músculo em alguns ratos, né? E essa inervação do músculo é exatamente o que o paciente com ela perde, esclerose amiotrófica. Ela tem uma atrofia, né, do neurônio, diminuindo o que a gente chama de árvore dendrítica, né? E eles vão se retraindo. Você vai ter no final das contas a apoptose, mas a inflamação faz parte, o estresse oxidativo também. Então essa dieta rica em fibras ou uso de ácido de cadeia curta, talvez um dia caia a ficha nossa que a gente deva suplementar ácido de cadeia curta para o nosso paciente, vai trazer um controle nas células imunes, vai modular estonas desacetilases, aumentando o BDNF, GDNF, e também diminuindo a inflamação, né? Vai aumentar a sua serotonina, GLP-YY, isso vai melhorar o metabolismo da glicose, mas a serotonina vai ter um efeito neuroprotetor e receptor A5HT2A, né? Vai aumentar a zonulina e ocludina, aumentando a função barreira do seu intestino, né? E vai aumentar o NRF2, fator de transcrição associado à transcrição de enzimas antioxidantes, enzimas detoxicantes e um efeito anti-inflamatório. A gente espera que um dia, fazendo um pool de ácido graxo de cadeia curta, nós conseguimos controlar a esclerose amiotrófica. É lógico que você tem que controlar a proteinopatia, induzir a proteostase seria um caminho de tratamento. Esclerose múltipla também é a promessa, né? O efeito desses ácidos de cadeia curta. Você pode olhar que tem aqui, né? Butirato, propionato, acetato. Aqui a associação dos dois, o propiônico. Aqui você vê o propionato aumentando o T-reg, T-reguladores, né? Você vê aqui a associação de todos aumentando a interleucina 10, uma interleucina imunossupressora. O butirato diminuindo a desmelanização. Isso ainda em estudos ou in vitro ou em animais, tá? E aí você vê o efeito imunomodulador, estudos clínicos e pré-clínicos, você vê resultado. Aqui você nota que eles relatam um benefício nos pacientes. Aqui, na verdade, esse último aqui, em humanos, né, diminui a inflamação nos pacientes. Então, na esclerose múltipla, corrigir a eubiose, né, melhorar a eubiose, aumentando a produção de ácido de cadeia curta, seria muito interessante nos pacientes, né? E aqui na esclerose múltipla, já associando a disbiose com piora dos sintomas, inflamação intestinal, infiltração das células imunes, produção de lipopolissacarídeo bacteriano, risco de infecções, aumentando a diferenciação da micróglia, aumentando a micróglia do tipo M1, aumentando o risco de infecções, aumentando a inflamação, diminuindo cognição, aprendizado e memória e diminuindo a formação de novas sinapses, né? Enquanto que no saudável, essa microbiota será associada ao comportamento contrário. Mas também você vê o benefício por essa extensão de efeitos, né? Ácido de cadeia curta, diminuindo a oligomerização de proteína beta-amiloide, diminuindo a fosforilação de proteína tau e diminuindo a neuroinflamação, que pode trazer benefício em diminuição da velocidade de progressão do mal de Alzheimer, né? Por sinal, lançaram uma vacina que foca o que nós chamamos de proteína beta-amiloide. Eu acho difícil focar a proteína tau. Aí a vacina teria que entrar, o anticorpo tem que entrar dentro da célula, né? Que a tau é uma proteína intracelular. Mas estão falando da diminuição, inclusive clinicamente comprovada, de deposição de proteína beta-amiloide. Um avanço imenso, mas que você teria que focar a tal hiperfosforilada também. No Parkinson, primeiro que o probiótico no Parkinson melhora a constipação, né? Constipação que é típica no Parkinson, inclusive é um dos primeiros sintomas que o parkinsoniano desenvolve. Mas você tem a homeostase intestinal, aumento do GLP-1, PYY, diminuição da neuroinflamação. Pode ver que está escrito, butírico está escrito errado aqui, né? É a pressa do pessoal publicar e não é uma revista ruim, não. É uma revista de impacto, né? Aumentando o zonulina e ocludina, gerando alteração ou mais função barreira do sistema nervoso central, os neurônios gerando mais dopamina, mais serotonina. Olha aqui a sua inibição das estonas desacetilases, né? Melhora a concentração de neurônios, diminui a apoptose, na verdade, né? E aqui você tem, falando aqui, o ácido butírico, tá tudo escrito errado, né? O pessoal está com tanta pressa de publicar que não está nem corrigindo mais os artigos e as imagens, né? Eu fico muito triste com isso, mas fazer o que, né? Em desordens psiquiátricas, você sabe, a inflamação faz parte das doenças psiquiátricas, né? E como você tem efeito inflamatório e tem afecção mitocondrial também, que é muito importante, né?
que é os ácidos de cadeia curta melhoram a função mitocondrial, tem a inflamação periférica, a neuroinflamação. O butirato de sódio, aqui já é o butirato de sódio, tem sido ventilado para usar em desordens psiquiátricas, né? Butirato de sódio que a Camila já sintetizou aqui no nosso laboratório. Não chegamos a usar, propusemos para uma empresa, mas o pessoal não achou interessante porque o mercado era muito pequeno. Na verdade, a gente estava focado em colite ulcerativa, né? O mercado aí de alguns... Eu até na reunião que eu tive com o pessoal fiquei triste, que eles falaram, o mercado é só de 20 milhões por ano, não vamos investir nisso não. Fazer o que, né? Butirato de sódio atua como inibidor das estonas desacetilases, né? Então você acumula acetilação de estonas, o que é muito interessante como intervenção anti-envelhecimento. Então daqui a alguns anos talvez o butirato comece a ser usado como suplemento anti-envelhecimento ou anti-aging, como o pessoal que esnoba aí gosta de falar, né? Diminuir a expressão das estonas desacetilases, aumentando o fator de tração NRF2, diminuindo o acúmulo de beta-amiloide, diminuindo o processo inflamatório, citocinas inflamatórias, né? Diminuindo o metabolismo de glutamato, né? Tudo isso vai trazer benefício neuroprotetor em doenças neurodegenerativas, mas essa inibição do aumento do glutamato, o efeito anti-inflamatório, diminui a atividade da endoleamina de oxigenase, diminui a formação do ácido quinolínico, melhora a neurotransmissão serotoninética, diminui a neurotransmissão glutamatérgica. Tudo isso o butirato vai ajudar você. Nós não sabemos ainda a extensão do efeito, mas o butirato está sendo pesquisado. Olha aqui que interessante. Um estudo não foi em seres humanos, tá? Eu estou só prevendo para vocês aqui em animais, mostrando os benefícios metabólicos e mecanismos de ação do Alzheimer, trazendo melhorias de comportamento nos animais, né? Aumento de BDNF, diminuindo o estresse oxidativo, melhorando a função cognitiva dos ratinhos transgênicos. Aqui em Parkinson também a mesma coisa, né? Trazendo benefício. Olha só que interessante, muito trabalho em Parkinson, né? Diminuindo a ativação da alfa-sinucleína, diminuindo a perda de neurônios dopaminérgicos, que é típico do Parkinson, diminuindo a inflamação. Eu achei falta aqui dos estudos de diminuição da mitocondriopatia ou disfunção mitocondrial, diminuição do estresse oxidativo, aumento da acetilação de estonas. Então ele é um regulador epigenético. Aqui ainda Parkinson aumentando BDNF, GDNF, né? Aqui você vê na doença de Huntington, que também é uma proteinopatia, mostrando aqueles efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, inibição da desacetilação de estonas, fazendo uma reprogramação epigenética na esclerose lateral amiotrófica, o mesmo dado, né? Aumentando a homeostase intestinal, diminuindo a microbiota, a desbiose, melhorando o metabolismo saudáveis, né? Olha que legal, né? Na depressão, também mostrando benefício, principalmente anti-inflamatório. E aqui você vê a melhora da função mitocondrial, o aumento das enzimas do ciclo do ácido carboxílico, né? Olha só, um dado adicional do butirato, né? Em depressão ainda, diminuição da ativação da micróglia, né? Diminuição de comportamentos depressivos, isso em animais, né? Mas isso promete muito em ser humano, né? Aumento de neutrofinas, diminuição do estresse oxidativo. E choque, em isquemia, né? Vai ser isquêmico, aumento de BDNF, diminuição do volume do infarto, a diminuição da ativação da micróglia, diminuição de marcadores inflamatórios, aumento da acetilação de estonas H3. Aqui você tem estudos in vitro mostrando também benefícios, né? Olha só que interessante, esses in vitro são em culturas, né? Então vamos passar correndinho sobre eles. O butirato é altamente promissor, né? O butirato é altamente promissor. E o que eles conseguem fazer, né? Eles conseguem fazer uma correlação muitas vezes das patologias com a presença desses ácidos, ou seja, nas fezes, ou seja, na urina, ou seja, no sangue. Então eles mostram que o paciente com transtorno espectro autista, por exemplo, ele tem alteração no nível de produção intestinal desses ácidos que repercute no seu metabolismo, no Alzheimer também, né? Redução de produção desses ácidos nesses pacientes. Esclerose múltipla em animais também se vê uma alteração na produção desses ácidos. No Parkinson a mesma coisa, né? Uma diminuição, por exemplo, do nível de butirato nas fezes, né? O ácido butírico. Depressão, o mesmo caminho, né? Isso prova que há uma alteração da microbiota, né? E aqui você tem, né? Os tipos e funções principais dos ácidos de cadeia curta. Você pode ver que tem vários, né?
Mas a gente sempre fica focado no acético, né? O acético ele é uma fonte de energia, né? O acetato, né, na verdade. Ele é o regulador do metabolismo, ele tem um efeito anti-inflamatório, assim como o propiônico também tem efeito anti-inflamatório, inibe a inflamação, melhora a função barreira, e o butírico tem efeito anti-inflamatório e melhora a proteção, melhora a função da barreira hematoencefálica. Tem outros, valérico, caproico, fórmico, né? Todos eles são produzidos pelas suas bactérias, pela fermentação, né? E esses ácidos são todos fantasticamente úteis. O que a gente faz? Eu acredito que em breve, né, nós mesmos podemos desenvolver uma associação de acético, propiônico e butírico. Essa associação, usada por via oral, né, vai ter que ser uma quantidade maior, evidentemente, vai trazer benefício nos pacientes, né? E é lógico, por enquanto o que você tem? Você tem as produtoras de ácidos graxos, ácido de cadeia curta no seu intestino. São as suas fabriquetas, por exemplo, as suas bactérias. Aqui você tem a principal, que é a Hermansia mucinifila, Genofirmicutis, né, também aumentando, mexendo nessa modulação do microbiota. Você tem várias bactérias que fazem isso, mas aqui você vê os efeitos, né? Os efeitos da cadeia curta são modulação do microbiota, inflamação, diminuição da inflamação do estresse oxidativo, melhora da função barreira e a modulação de neurotransmissores, particularmente aumenta a produção de GABA principalmente, né? Mas esse é um caminho que a gente vai levando. Aqui você vê os papéis dos receptores acoplados à proteína G, também que são estimulados por esses ácidos de cadeia curta, né? E aí você vê o acetato, o butirato e o propionato regulando o equilíbrio energético, diminuindo a inflamação, diminuindo sinais da proteína quinase ativada por mitógeno, diminuindo a regulação do sistema nervoso central, diminuindo a doença, fazendo uma neuroproteção. Aqui é a mesma coisa, o GPR43, butirato, acetato e propionato, diminuindo o fator nuclear de transição KPB, aumentando a interleucina 10, diminuindo o fator necrótico tumoral, foi interleucina 6, reduzindo a inflamação no geral, né? E aqui você tem o GPR109A, butirato e beta-hidroxibutirato, que já é um corpo cetônico, né? Tem efeito anti-inflamatório, diminui a produção de citocinas e mantém a homeostase cerebral, uma homeostase imune, diminuindo o processo inflamatório. Aqui você tem outro trabalho dos ácidos graxos de cadeia curta e as suas aplicações em patologias, né? Em Alzheimer, depois diminuiu o acúmulo de beta-amiloide e hemarados de proteína tal, né? Então, aumentar esse butirato poderia trazer benefício no Alzheimer. O propionato reduz a neuroinflamação, né? O butirato também reduz a neuroinflamação e estresse oxidativo. No Parkinson, que é uma patologia por agregação de alfa-nucleína e morte de neurônios dopaminérgicos, que é uma consequência, na verdade, da agregação de alfa-nucleína e é uma consequência da neuroinflamação. Você tem o acetato modulando o sistema, né? E o propionato também. A esclerose lateral amiotrófica, que é caracterizada por disfunção mitocondrial, na verdade é uma depósito de um mutante, né? Estresse oxidativo descontrolado, butirato, antioxidante, ácido de cadeia curta, diminuindo a neuroinflamação e neurodegeneração. Esclerose múltipla, melhora a doença autoimune e diminuindo o dano causado pela doença na mielina, porque a esclerose múltipla você gera anticorpos anti-bainha de mielina. Então aqui você tem já o efeito de um outro ácido de cadeia curta, é o ácido valérico, né? Olha que interessante então esses ácidos, né? E esses ácidos de cadeia curta, eles estão sendo ventilados para vários tratamentos, né? Eles têm efeito antidiabético, pelo GLP-1 e pelo PYY, tem efeito anti-obesidade, lipogênese, biogênese mitocondrial, né? Tem efeito anti-inflamatório, isso não tem nem dúvida. Imunorregulação é efeito anti-inflamatório, né? Diminuição da migração das células, aumento de T reguladores, linfócito T, diminui o processo inflamatório no intestino, e isso já é um efeito de alta extensão. O próprio butirato sozinho já tem esse resultado. Melhora a constipação, dá um efeito neuroprotetor, que é o nosso foco de hoje. Melhora o desempenho do coração, efeito cardiovascular, né? Tem o efeito bioenergético, mas tem o efeito dos lipídios, na pressão sanguínea, na isquemia e reperfusão, e nos fígados, protegendo o seu fígado, regulando o metabolismo lipídico, diminuindo a inflamação e aumentando a eficácia mitocondrial. Esses ácidos de cadeia curta, o primeiro impacto deles vai ser no intestino, o segundo é para o fígado. Quando for absorvido, vai todo mundo lá para o fígado, né? Então o fígado vai ser assim aquele grande órgão que vai receber o primeiro impacto do tratamento. É lógico, se você fizer um revestimento para liberação colônica, colocar o botírico lá, ele vai liberar lá no seu intestino grosso. Aí colicerativa e Crohn pode ser interessante. Ventila essa possibilidade de ter efeito anticâncer também, né? Diminui o ciclo celular. Então, esses ácidos de cadeia curta,
eles vão ser associados à reprogramação epigenética, né? Principalmente a aumento da acetilação das histonas, inibindo as histonas desacetilases, a função barreira do seu intestino, né? Diminui a trocação de lipossacaride bacteriana, da endotoxemia, vai melhorar a barreira mitocefálica também, mas eu colocaria isso em outro lugar, né? Modulação imune, aumento de T reguladores, aumento de citocinas anti-inflamatórias, metabolismo energético é muito importante, melhora a função mitocondrial, aumenta a eficiência da fosforilação oxidativa, regula o mTOR, aumenta a autofagia, melhora a sensibilidade à insulina, melhora a utilização de glicose, sinaliza para aumento de PGC1-alfa, citrulina 1, está escrito errado aqui, né? Aumenta o NAD+, e a disbiose vai ser um efeito contrário, né? A eubiose vai ser um efeito benéfico, ou seja, a eubiose vai ser associado à síntese desses ácidos cardíacos curtos, mas há outros resultados também, né? Então esse equilíbrio muito legal entre disbiose e eubiose, né? Nós já estudamos os metabólitos do triptofano, os derivados indólicos, né? Que é outro caminho. E essa ácido cardíaco curta é uma forma do seu intestino direcionar e controlar o seu cérebro, diminuindo a neuroinflamação, né? Melhorando a resposta das células, melhorando a neurotransmissão, diminuindo a neurodegeneração, diminuindo a neuroinflamação, melhorando a função barreira hematoencefálica, controlando o seu metabolismo, otimizando o metabolismo da glicose, que é o que o seu cérebro gosta de metabolizar, né? E aqui você tem, né, alguma microbiota que produz ácido cardíaco curta, né? São microbiotas que foram alteradas, né? E que trazem o benefício da esclerose múltipla. Olha que interessante aqui, as várias células, né, as bactérias, foram induzidas para produzir butirato, acetato, propionato, e quando você olha, a maior parte traz um benefício, melhora a resposta imune, aumenta T reguladores, né? Principalmente aumento de T reguladores, mas são basicamente para a esclerose múltipla. Imunomoduladores, porque a esclerose múltipla é uma doença autoimune, precisamos de imunomoduladores, né? Aqui você vê, né, também na esclerose múltipla, mecanismos moleculares dos ácidos de cadeia curta, na melhora da função barreira, butirato propionato, né, a diminuição da permeabilidade intestinal, nas células T o butirato e propionato, também aumentando o T-reg, diminuindo o T17 e o T1, TH17 e TH1, que são pró-inflamatórios. O butirato, né, que gera uma espécie de tolerância antigênica nos indivíduos. A bioenergética mitocondrial, principalmente o butirato, o propionato, mas aqui faltou o acetato, porque há estudos que o acetato também faz isso. Aumentando a produção de ATP, diminuindo o estresse oxidativo, melhorando a sobrevivência neuronal. Fatores neurotróficos, né? Aqui você tem o butirato, aumentando a neurogênese, a plasticidade sináptica, aumento do BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, né? Principalmente. Modulação do astrócito da micróglia, diminui a inflamação e a astrogliose, diminui citocinas pró-inflamatórias, né? Regulação epigenética, né? A acetilação das histonas, nós vamos ouvir muito falar nisso, né? E o butirato é um produto que faz isso, né? Aumenta a acetilação de histonas, inibindo as histonas desacetilases, faz uma reprogramação do seu tecido, né? E as ácidos cardíacos curta, então, vão ter um efeito na diminuição do processo inflamatório. Esclerose múltipla talvez seja a patologia que mais vai se beneficiar. Por ela ser uma doença autoimune, a gente pode até translocar os estudos, por exemplo, de lúpus, os estudos de artrite reumatoide e jogar o racional para a esclerose múltipla, né? Mas hoje o tratamento é imunomodulação, diminuir a inflamação, melhorar a bioenergética, aumentar a síntese de ATP, melhorar a sinaptogênese, tudo isso vai trazer benefício, aumentar suas neurotrofinas, diminuir o processo inflamatório, que é o que os ácidos cardíacos curta vão fazer. Então você tem aqui várias bactérias que trazem esse efeito. Inclusive, veja bem que o futuro pode estar longe, mas ele é promissor. Histonas desacetilases vão aumentar a diferenciação de T reguladores, ou seja, vai manter você menos inflamado durante o período prodrômico da doença. No período de relapso da doença, você vai suprimir TH17 TH1, aumentar a T-reg, melhorar a remielinização, que já é uma atividade dos oligodendrócitos, né? Na esclerose múltipla progressiva, você vai melhorar a biogênese mitocondrial,
tem o efeito aumentando o NRF2 e aumentando o BDNF e GDNF, né? Fatores neurotróficos, ou seja, promete muito. Então, aumentar os níveis desse ácido de cadeia curta, por exemplo, pode trazer benefícios em várias patologias aqui. Patologias comportamentais, depressão maior, né, depressão bipolar, né, eles estão diminuídos, alguns aumentados, né? Aumentar vai ser interessante quando você compara esquizofrenia com outras patologias, né? E aqui você começa a imaginar que o controle de ácido cardíaco curta vai trazer benefício. Aqui estudos humanos relatando sintomas de desordem de humor associados à ácido cardíaco curta, avaliaram, né? Propionato, butirato, acetato, isobutirato. Eles avaliam muito nas fezes, né? Alguns estudos mostram uma associação entre a associação geralmente negativa, né, entre o produto e sintomas. Aqui no caso desse trabalho aqui foi depressão. Aqui não houve correlacionamento, aqui houve uma relação negativa. Então você pode ver que a presença no soro, a presença nas fezes desse ácido cardíaco curta tem uma constante correlação com sintomas, particularmente aqui ansiedade, depressão, né? Aqui novamente depressão nos pacientes. A dosagem aqui às vezes acontece no soro, nas fezes, na urina, ou seja, uma relação até razoável e interessante. Então, os ácidos cardíaco curta, né? Eles são meio que um fator de equilíbrio metabólico, né? Então, quando você tem uma microbiota intestinal adequada e tem uma dieta adequada, você produz esse ácido, eles caem na sua circulação sanguínea, vão passar primeiro pelo fígado, então o fígado é o primeiro alvo. Por isso que se pensa em utilizar esses produtos para esteatose hepática, né? Mas depois eles vão para o seu cérebro, né? Eles atuam também, segundo os estudos, no receptor farnesóide X e no receptor taquida. Mas quem mais atua são os ácidos biliares, os derivados dos ácidos biliares, né? E segundo o estudo aqui, você vê que os ácidos cardíaco curta atuam no receptor taquida, né? O TGR5. Então, tem que esclarecer mais um pouquinho sobre isso. Aqui você tem os ácidos cardíaco curta sendo gerados, chegando até a sua célula, inibindo as estonas desacetilases, promovendo uma hiperacetilação das estonas, que pode ser associada a rejuvenescimento do comportamento celular, né? Aqui você vê o outro dado, os ácidos biliares, né? Eu deixei aqui só como controle a mais para vocês, atuando do receptor taquida, né? Gerando síntese proteica, né, mas também aumentando a secreção de GLP-1, o efeito antidiabético, anti-obesidade, né? E aqui a mistura dos efeitos, né? Porque nós já estudamos os derivados de ácidos biliares, os ácidos cardíaco curta, né? E os dois se somariam, né? Se somariam, você pode notar que eles têm uma espécie de sobreposição de efeito em praticamente todas as células inflamatórias do nosso corpo, ou seja, ambos os derivados têm efeito na diminuição do processo inflamatório, seja no intestino e seja no seu corpo, principalmente chegando até o seu sistema nervoso central. Então, os ácidos cardíaco curta, eles têm efeito na inflamação, controlam o glicometabolismo, gera biogênese mitocondrial, aumenta a função barreira intestinal e hematoencefálica e tem interação com outros pós-bióticos, principalmente os ácidos biliares produzidos pela sua microbiota intestinal, fermentando os seus sais biliares ou ácidos biliares que você produz no seu fígado ou que você pode usar como suplemento. Fica aqui a mensagem que o butirato não é um produto difícil de produzir. O butirato de sódio, de cálcio e de magnésio é uma reação muito simples. Dá para você trabalhar de forma racional, de forma pé no chão e começar a pensar e usar acetato de alguma coisa, butirato de alguma coisa para tratar seus pacientes, para mimetizar esse efeito que a sua microbiota você não tem certeza se ela está fazendo ou não. Muito obrigado pela atenção, beijão para vocês, tchau, tchau.